gente, aqui tá o Luciano. E hoje a gente vai falar a história das guerras napoleônicas. Isso aí, gente, a história dessas guerras é uma história onde que a França mudou por causa de Napoleão Bonaparte. Tá bom, gente? Então, Napoleão Bonaparte, após ele conquistar a França, ele invadiu a Suíça e a Holanda. Após as invasões de Suíça e Holanda, em 1802, os suíços revoltam contra um governo que a França colocou ali. Aí depois começa a terceira coligação. Aí a França ganha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então aí a França já estava tudo bem. Naquela época, Napoleão Bonaparte era casado com Josefina. Então aí Josefina já tinha 2 filhos do primeiro casamento e sempre traía Napoleão Bonaparte. Aí, até a mãe de Napoleão Bonaparte não foi para a coroação por causa da Josefina de Napoleão Bonaparte para ser o primeiro imperador da França. Ou ela viu online? Não, ela não viu, não tinha o computadorzinho naquela época. Aí, por causa disso, ele não percebeu até agora. Aí, por volta do ano de 1803, começa a terceira coligação. É assim, ó: Rússia, Sicília, Nápoles, Áustria, Suécia e Prússia, que eram os reininhos daquela época. Vocês querem que eu faça vídeos falando sobre os reinos daquela época? Deixa o like aqui, deixa o nome Europa. Eu quero ver os países que já existiram na Europa. Então, gente, e também posso falar da América do Sul. Eu vou pesquisar uns países. Já sei todos os países que estavam na América do Sul atualmente. Mas o reino. Então, gente, bora lá continuar. As guerras napoleônicas, assim, foi tipo 17 anos de guerra contra a Inglaterra, que era o maior rival de Napoleão. Naquela época, a Inglaterra era governada pelo rei Jorge III. Então aí, por causa disso, várias coisas aconteceram naquele país, como as invasões lá por volta lá no Sacro Império Romano Germânico, que existia há quase 1000 anos, foi desfeito. O Sacro Império Romano Germânico é tipo assim, é o maior império da Europa. Ele já conquistou Suíça, Holanda, Bélgica, boa parte da França, Áustria, Dinamarca, não sei. Ele já também conquistou ele era gigante, gente. Ele era gigantão. Aí, várias pessoas não gostavam de Napoleão Bonaparte, porque ele era o preferido. Por causa disso, né? E eu posso falar das 2 primeiras coligações. Napoleão Bonaparte venceu. Aí depois veio a 4ª coligação. E ele conseguiu um aliado, a Espanha.
Isso aí, a Espanha. Por que, Luciano, a Espanha? A Espanha, ela é bem importante. Aí, futuramente, um dos irmãos de Napoleão iria governar a Espanha. Então aí, o último rei da França, que foi Luís Felipe I, já era uma criancinha. Então aí, depois de vários e vários anos, em 1809, Napoleão Bonaparte tem 41 anos e Josefina 46 e nada de filhos. Então, mesmo gostando dela, Napoleão pede divórcio. Aí, após isso, ele se casa com uma jovem de 19 anos e mãe de Leopoldina, Maria Luísa da Áustria. Ela era irmã de Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I. Naquela época, após o casamento, 2 anos depois, um menino nasceu, o Napoleão Júnior. Após o nascimento do Napoleão Júnior, várias pessoas amaram. E aí, por conta disso, aí depois a Rússia e a França começaram a se desentender. A Rússia já existia naquela época, a Rússia não era república, gente. A França, a Rússia era controlada por Alexandre. Então Alexander e o próprio, Napoleão Bonaparte, até que eram amiguinhos, só que não. Aí a Rússia estava passando por momentos bem difíceis de controlar o seu próprio reino. Então, com isso, a Rússia antes era um dos países mais ricos da Europa pelo governo de Catarina II, rainha de 1762 a 1798. Enquanto isso, eles decidiram invadir a Rússia. Eles invadiram por aqui, ó. Eles invadiram a Rússia por aqui, ó. Começando a invadir por uma partezinha da Polônia. Aí eles criam o Ducado de Varsóvia. Luciano, o que é Ducado? Ducado é tipo, não é um rei que governa, é o duque que governa. O duque é tipo, em vários reinos existem duques. Tipo o duque de Waterloo, o duque de Orleans, que é os duques irmãos de reis da França. Orleans é tipo a dinastia que vai ocupar depois da dinastia de Bourbon, que continua após a derrota de Napoleão. Enquanto isso, aí no ano de 1813 acontece a Sexta Coligação. Então aí Napoleão Bonaparte perde a Sexta Coligação após o fracasso da Rússia, deles invadirem a Rússia, porque os russos atacavam eles. Quando eles estavam voltando, os russos atacavam. Eles atacavam de qualquer lado, os russos. Aí, a maioria dos soldados franceses já foram capturados. Em 1814, Napoleão perde a guerra, é levado para uma ilha. Luciano, qual é o dia que Napoleão Bonaparte virou rei da França? Foi o ano de 1804. O dia foi de 2 de dezembro. Após isso, Dom Pedro II, Napoleão,
ele começa a ser um pouco mais... Ele começa a ser mais legal, mas aí ele é levado para a ilha de Elba, um mini império onde que ele pode governar, um mini imperinho de Napoleão, o reino de Elba. Mas aí Napoleão Bonaparte foge. Após ele fugir, ele governa 3 meses e 2 dias. 3 meses, 4 semanas e 2 dias. Após Luís XVIII ser derrubado. O governador! Sai daqui! Aqui é meu império. Aí depois Napoleão governa. Então aí, e depois todos esses reinos declaram guerra. Inglaterra, Portugal, Espanha, Sicília, Sardenha, Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, Suíça, Holanda e vários reinos germânicos declaram guerra à França. E o único aliado da França é o reino de Nápoles e o reino da Baviera, que era controlado pelo pai da Amélia Luckenberg, que seria a segunda esposa de Dom Pedro II. Aí depois vários países começam a ganhar. Aí depois Nápoles naquela época era governado pelo amigo de Napoleão e ele tinha sua esposa, a irmã de Napoleão. Sério. Casamento entre irmãs com o seu amigo. Então aí, no ano de 1815, Napoleão é finalmente derrotado após a Batalha de Waterloo pelo Duque de Wesley, por Alfred Wesley. E eu vou falar também das invasões de Portugal, que aconteceram em novembro de 1807. Aí, após isso, Napoleão começou a invadir Portugal. Aí, enquanto isso, Dom João VI, Carlota Joaquina, Dona Maria I, Dom Pedro I e vários aristocratas e criados, somando tudo isso, 15 mil pessoas, e fogem de Portugal para o Brasil. E o Brasil é bem importantíssimo dessa. Só isso ele faz parte. E aí Portugal ficou assim. Se ele atacasse, se ele se aliasse a Napoleão, o Reino Unido poderia cortar o acesso do Brasil. E o Brasil pode dizer: papai, não! Ô filha! Então poderia dar errado. Ou eles poderiam lutar contra Napoleão, isso seria muito difícil, ou eles poderiam fugir para o Brasil. Eles fugiram com a ajuda dos britânicos. Os britânicos foram lá para Portugal para lutar contra os franceses e os espanhóis, que naquela época eles eram amigos, e os portugueses ficaram até 1820. Aí existia vários reinos depois, existiam 3 reinos, que foi o... Deixa eu pensar, gente. Deixa eu pensar, porque, né, mente, serve, né, gente?
mente não serve. Pronto. Aí, Napoleão Bonaparte, ele fica seus últimos anos de sua vida na ilha de Santa Helena, lá perto da África. Isso aí, ele fica bem pertinho da África. Ele poderia pegar um barco e ir pra lá, né? Mas ele não foi, gente. Ele não foi. Porque se ele fosse pra África, ele cairia na Angola. E a Angola era dos portugueses. Os portugueses: ah, Napoleão, você tá fugindo, é? Volta pra ilha de Santa Helena. Os portugueses iam fazer isso. Então aí, após a queda de Napoleão, os Bourbons voltam novamente. Aí, eles voltam. Com isso, com os Bourbons, eles voltam com o rei Luís XVIII. Após Luís XVIII morre em 1824. E quem assume é Carlos X. Aí, ele era sogro da filha de Luís XVI e Maria Antonieta, a Maria Teresa Carlota. Eu posso falar a história dela, só que isso pode ser um pouco improvável, porque essa garotinha, ela perdeu a família antes de se casar. Mas ela tinha os tios da Maria Antonieta. Ela não, de parte de pai, ela não tinha nada agora. Aí ela só tinha os da mãe, que ela nunca viu a avó, o avô. Ela só viu os tios dela, os primos, que eram muitos, e os primos de segundo grau, terceiro grau. Ela viu tudo isso. Maria Teresa Carlota morreu em 1851. Aí nós tivemos, depois da queda dos Bourbons, nós tivemos o último rei da França, Luís Filipe I. Rei da França por 18 anos. Ele era rei. Ele governou de 1830 a 1848. Adivinha? Ele era avô do nosso tão querido Conde da França, o marido da princesa Isabel. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevem no canal e